Olá! E aí, como vocês estão? Hoje eu estou aqui especialmente para nós fazermos o fechamento da nossa unidade, Formação do Povo Brasileiro, População, Espaço e Diversidade Cultural. E para darmos início a esta apresentação, eu quero destacar aqui quais serão as minhas abordagens. Então, apesar de sabermos que as bases genéticas na formação do povo brasileiro, como nós vimos na leitura lá do livro Muitos Textos, são europeias, africanas, indígenas, hoje eu vou focar um pouco mais nas contribuições indígenas para a formação dessa cultura diversa que é o Brasil, tá? Então vamos lá. Bem, começando aí, quem somos nós? Como a gente viu lá na leitura do texto, é muito difícil a gente saber a nossa origem de fato, né? Baseando-se apenas na aparência. Porque aquele que se julga branco pode ter sim sangue negro nas suas veias, como nós bem lemos e destacamos lá no livro, na leitura para contemplar essa unidade. Então, nossa população brasileira, ela é formada a partir desta base genética indígena, europeia, africana. E aí toda esta base genética contribuiu para que o Brasil se tornasse aí um dos países mais miscigenados, né? O que significa miscigenação? Miscigenação é a mistura de povos e raças. Então nós podemos dizer, portanto, que a população brasileira, ela é heterogênea, ela tem aí a mistura de diversas raças e por isso aí nós temos contribuições das mais diferentes culturas, né? Então, a princípio, essa base genética europeia, indígena e africana, mas é claro que nós sabemos que o Brasil atraiu aí gente de todo o mundo, né? Se vocês querem uma indicação, eu peço para que vocês assistam, é um filme que está disponível, ele chama Gaidin. Gaidin significa estrangeiro. E este filme, ele vai mostrar a chegada dos japoneses aqui no Paraná para trabalhar na cultura de café. Tá bom? Vamos mais um pouco. Então, pessoal, hoje eu estou aqui então principalmente para trazer um desafio para vocês. Nós estamos aí concluindo a nossa unidade, eu já trouxe algumas questões para vocês, nós já pudemos discutir, né, aqui em aulas síncronas, mas hoje eu quis trazer este slide justamente para desafiar vocês a uma atividade. Então, hoje eu vou trazer a explicação aqui da influência indígena na cultura brasileira e no finalzinho eu vou dizer qual é o desafio. Então, fiquem aí até o final. Então, quando nós pensamos em influência na cultura brasileira, nós devemos pensar que além dos povos europeus que chegaram aqui, nós não podemos esquecer isso de forma nenhuma. Já existiam grupos indígenas nessa terra, né? Que depois se chamaria Brasil. Então, o verdadeiro povo brasileiro é o povo indígena, que faz aí e traz inúmeras influências nas culturas que nós temos hoje. Então, quando você vê aí o hábito de produzir artesanatos, usando aí coisas da própria natureza, coisas coloridas, isso é o que, gente? É uma influência indígena. Essa questão também da caça, da pesca, que ainda existe no Brasil, é de influência indígena. Se você pega esse hábito de tomar banho todo dia, é uma influência do povo indígena, porque o índio, ele tinha esse contato real com a natureza. Então, ele tomava banho todos os dias, várias vezes ao dia, nos rios. Então, isso foi sendo transferido e hoje nós temos essa
cultura de sermos o povo mais cheiroso do Brasil, do mundo, porque nós tomamos banho todo dia, mas não é em todos os lugares que isso acontece. E depois vocês vão pesquisar e vocês vão ver quais são os exemplos. E aí, gente, nós vamos ver agora um pouquinho, vamos fazer a análise deste gráfico. Aqui está a distribuição da população indígena no Brasil por regiões. Este é um dado do IBGE em 2010. Se você for olhar para este mapa, para este gráfico, me desculpem, você vai perceber que qual é a região que tem o maior número de indígenas. Dá uma olhadinha aí, né? Qual é? E aí, vocês já localizaram? Exatamente, é na região norte, né? Se você for observar, ainda tem áreas assim inexploradas lá pela região da Amazônia e que existem tribos indígenas ali naquelas regiões, pouco alcançadas. Então, a região norte, ela é a região que tem o maior número de população indígena. Depois, em segundo lugar, vem a região, olha aí comigo, qual é? A região Nordeste, ocupando aí 25,51%, e assim vai. Então, é muito importante a gente observar a distribuição dessa população. Claro que o povo indígena, muitos já desapareceram, muitas tribos já desapareceram. Se você observar aquele mapa, depois vocês peguem lá e confiram. Se vocês pegarem aquele mapa que está lá na página 47, mostrando a distribuição da população indígena em 1500, vocês vão ver a diferença, certo? 1600. Então, a gente vai percebendo o quê? Que houve aí uma diminuição, né, na concentração da população indígena do Brasil. Muitos morreram, muitos foram mortos, né, muitos foram explorados no trabalho aí na agricultura, né, no trabalho na cana-de-açúcar, no pau-brasil. Então, muitos índios foram explorados no trabalho aqui na sua própria terra. E aí, nós vamos falar um pouquinho da herança desse povo e que influencia, inclusive, a nossa língua, a nossa forma de falar, que são os topônimos. Vocês sabem o que são topônimos? Já ouviram falar em topônimos? Então, topônimos são nome de lugares. Então, os índios, eles tinham este contato com a natureza, com os lugares, com os rios. Então, muitas cidades que nós conhecemos hoje, muitos estados, rios, lugares foram batizados pelo povo indígena. Como? Eles passavam e naquela área eles iam realmente batizando aqueles lugares. Então, um exemplo, se você pegar Abaeté é uma cidadezinha lá do interior de Minas Gerais. E este nome, ele é oriundo da língua tupi e significa o quê? Homem verdadeiro. Aí você tem também Anhangabaú, Vale do Anhangabaú, aqui em São Paulo, né? Que fica na região central da cidade de São Paulo. É de origem tupi também, né? E que significa diabrura, malefícios, ação do diabo ou feitiço, né? Então eles iam dando nome aí aos lugares. Vamos falar de um nome que talvez vocês conheçam, né? Talvez vocês morem ali por perto. É o Jardim Itapeva, um bairro de Mauá. Então, Itapeva é de origem indígena também e significa terra chata. Aí temos Iguaçu, né? Que significa Rio Grande. Araguaia, que em tupi significa Rio das Araras Vermelhas. Então, nós temos no nosso vocabulário a presença marcante
marcante, né, dessa herança desse povo que conhecia o país, os lugares como ninguém. E aí, se vocês pegarem no livro de vocês também, lá nós temos um quadro com inúmeros topônimos indígenas. E aí vocês, por favor, vão lá, observem, descubram outros topônimos que deram origem aí ao nosso vocabulário, esse vocabulário rico que nós temos hoje de inúmeras influências, influências indígenas, influência portuguesa, influência africana, certo? Por quê? Porque esta é a nossa base genética. Então, essa base genética, ela vai influenciar todos os aspectos da formação do povo brasileiro. Então, as danças, os instrumentos musicais, as comidas, as religiões, as culturas de uma forma geral, são influenciadas por essa base genética. Mas lembrando, hoje eu trouxe para vocês mais a influência indígena. Então não esqueçam, depois vão até o livro e confiram lá aquele quadro gigante de inúmeros topônimos aí indígenas. Tudo bem? E aí, eu queria, antes de terminar isso, eu queria falar uma coisa para vocês, né? Então, o que é importante ressaltar? Que nós temos uma miscigenação, né? E que essa miscigenação é fruto dessa mistura de diversas origens, a mistura de diversas raças, certo? E isso é bom e ao mesmo tempo gera conflitos, né? Se você for observar hoje, as pessoas, dá a impressão que as pessoas se orgulham às vezes quando você fala, qual é a sua origem? Minha origem é italiana, a minha origem é portuguesa. As pessoas parecem que falam com mais ênfase, né? Por quê? Nós temos na nossa própria política essa questão. Lembram-se quando nós lemos lá no livro, onde ele abordava a questão que, partindo da própria política brasileira, pregou-se o branqueamento da população brasileira? Sim, é isso mesmo. Então, cabe ressaltarmos aqui essa questão das diferentes influências e a persistência dos preconceitos que nós temos até hoje, que está muito arraigado na nossa formação, né? Na nossa população, na nossa cultura. Por quê? Aí quando fala assim, olha, qual é a sua origem? A minha origem é de escravos, né? Africanos. Então, assim, gera aquela... Então, e claro, essa mistura não quer dizer que seja legitimamente só uma pessoa de origem europeia ou de origem africana. Como eu disse no início para vocês, aquele que julga ser, pela aparência, ser branco, com certeza pode ter sangue negro, indígena nas suas veias, né? Então, é muito importante a gente pensar nessas questões, né? A gente pensar na herança de cada população. Então, além desses povos, claro, com o avanço da agricultura, com o avanço do comércio, outros povos foram atraídos aqui para o Brasil. Então, nós temos, além dos portugueses, que foram os primeiros que chegaram aqui e que colonizou o Brasil, e por isso mesmo nós temos a língua portuguesa, exatamente porque nós somos colonizados por Portugal. Mas a disputa do território brasileiro, ela foi gigantesca. E aí, vários povos americanos, né? Europeus de toda parte. Se você for fazer uma pesquisa, você vai ver, é bem interessante, depois dá uma olhada lá, é bem interessante você ver a chegada dos italianos aqui no Brasil. Tem fotos, tem uma história, né, sendo contada sobre isso. Então, italianos chegando aqui no Brasil de navios, inúmeros italianos, para trabalhar na lavoura de café no interior de São Paulo. Aí logo depois
né, lá da guerra, da Primeira Guerra, da Segunda Guerra, os japoneses também começam a vir para cá, né, fugindo da miséria que estava lá no Japão depois das guerras e que eles foram assim muito arrasados pela guerra, e eles também vieram para as terras brasileiras em busca de trabalho, né? Em busca de ter uma nova oportunidade aí para sobreviver. Então, por causa dessas imigrações aqui para o nosso território, nós temos essa mistura linda, nós temos um país assim multicolor, nós temos um país que deveria se orgulhar sim dessa mistura, mas infelizmente, eu quero até finalizar com isso, infelizmente, nós devemos lutar para que isso acabe, porque o preconceito ainda é muito forte no nosso país, né? Então agora vamos para o nosso desafio. Hoje, então, eu trouxe este modelo, este exemplo para vocês, de como fazer um slide simplesinho e fazer uma rápida apresentação. Então, o meu desafio agora sabe aquele nosso o que aprendi sobre, que vem lá no finalzinho da unidade? Então, o meu desafio agora para vocês é que vocês possam se apropriar desses conhecimentos a respeito das influências africanas e portuguesas, né, europeias, para que vocês também possam depois gravar um vídeo falando o que vocês entenderam, né? E aí, quais são as palavras de origem portuguesa que são faladas hoje aqui no nosso país, né? Eu trouxe aqui algumas para vocês, mas nós sabemos que temos também a influência no nosso vocabulário dos africanos, dos europeus. Então, o desafio mais uma vez, reforçando, vocês vão trazer para mim em forma de vídeo, vocês vão gravar um vídeo de vocês falando estas influências, falando sobre a formação do povo brasileiro, o que você entendeu, o que te chamou mais atenção ao conhecer a cultura destes povos, dos povos africanos, dos povos europeus e dos típicos povos brasileiros, que são os indígenas, tá? Vocês entenderam? Eu vou deixar depois por escrito lá o desafio também, colocando os objetivos certinho, mas eu tinha que dar um pontapé inicial, tudo bem? Então, eu me despeço de vocês. Essa foi mais uma aula aí sobre as influências indígenas na formação do povo brasileiro e da sua diversidade cultural. Um forte abraço e eu espero que a gente volte logo para podermos ter os nossos encontros, as nossas rodas de conversa, as nossas discussões que vocês adoram, tá bom? Mas enquanto isso, a gente vai ter que ir se virando desta forma. Um beijo, tô com saudades.